Nessa aula vamos falar sobre o axioma da determinação. Ele vai ser dividido em duas partes. No caso, determinação aqui é relacionada à determinação da reta e do plano. Ou seja, o que é que eu tenho, quais objetos mínimos eu devo ter para determinar uma reta ou determinar um plano. Seria basicamente isso. Então, a primeira parte do axioma da determinação, vamos falar sobre a determinação da reta, né? Então, que elementos mínimos eu devo ter para determinar uma reta? Então, o axioma da determinação da reta, ele diz o seguinte, que dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes, dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso aparece muito em questões para serem classificadas como verdadeiro ou falso, certo? Então, o que tem que ficar claro aqui é que a afirmação tem que conter isso aqui, ó, pontos distintos. Se eu omito essa palavra distintos, eu abro margem para que os pontos eles sejam iguais. E aí, se dois pontos são iguais, trata-se de um mesmo ponto, aí um só ponto ele não determina uma única reta, certo? Então tem que vir essa palavra aqui, distintos. Então dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, fazendo uma figura para ilustrar essa afirmação, a gente vai ter o seguinte, vamos imaginar aqui a figura de uma reta. Então temos aqui uma reta R, e aqui sobre ela eu vou marcar dois pontos distintos. Observe que se você tenta traçar uma nova reta passando por esses dois pontos, ela vai coincidir com essa reta que já existe. Então não tem como eu traçar passando por A e B uma reta diferente da reta R. Por isso que dois pontos distintos determinam uma única reta. Então aqui você tem um ponto A diferente do ponto B, ok? Tanto A quanto B, eles pertencem à reta R, o A pertence a R, o B pertence a R, e daqui a gente conclui que R é única, certo? A reta R, ela é única. Ou seja, só vai existir uma reta que passa por dois pontos distintos. Essa é a primeira parte do axioma da determinação. A segunda parte do axioma da determinação seria com relação à determinação do plano. Então, que elementos mínimos eu tenho que ter para que um plano fique bem determinado? Então, axioma da determinação, segunda parte, no caso, determinação do plano. Então, ele afirma o seguinte, que três pontos. No caso, quando eu falo três pontos, são três pontos distintos. Além disso, a gente tem que exigir que eles sejam não colineares. A gente sabe que três pontos ou mais são colineares quando eles estão alinhados, isto é, pertencem a uma mesma reta. Aí, nesse caso, a gente quer que eles sejam não colineares, isto é, esses três pontos eles não podem estar alinhados, certo? Então, nesse caso aqui, vamos destacar o termo não colineares. Então, três pontos distintos não colineares determinam um único plano. Então, o axioma da determinação do plano afirma que para eu ter um plano, eu preciso ter no mínimo três pontos não colineares, certo? Agora, representando isso através de uma figura, vamos imaginar aqui um plano alfa qualquer. Então, suponha aqui um plano alfa qualquer.
E vamos pegar em alfa 3 pontos não colineares, denominando os pontos de A, B e C. Observe aqui que eles são não colineares, por não estarem alinhados. E aqui eu vou ligar de alguma maneira o ponto A com o ponto B. Essa ligação não precisa ser em linha reta. E aqui note que, por mais que eu tente traçar um outro plano passando por A, B e C, ou seja, um outro plano que contenha esses 3 pontos, ele não vai ser diferente de alfa, certo? Ele vai coincidir com o plano alfa que já existe. Aí, nesse caso, 3 pontos não colineares, a gente percebe que vai determinar um único plano, certo? E outro detalhe é que 3 pontos não colineares, a gente pode dizer que eles são sempre coplanares, isto é, eles pertencem a um mesmo plano. Então vamos escrever essa observação, que pontos coplanares, quando eu digo que pontos são coplanares, eu quero dizer que eles pertencem ao mesmo plano, certo? Então pontos coplanares são pontos que pertencem a um mesmo plano. Você vê que existe um paralelo dessa afirmação para retas, né? Que no caso seria pontos colineares. Pontos colineares são pontos que pertencem a uma mesma reta, estão alinhados, estão sobre a mesma reta, ok? Aí, no nosso caso aqui, a afirmação é sobre pontos coplanares. Vamos dar um destaque ao nome aqui, certo? Então, pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Aí você pode ter vários pontos, certo? Desde que eles pertençam ao mesmo plano, eles vão ser chamados de coplanares. Agora, quanto ao axioma da determinação do plano, para que você tenha um plano, um único plano, tá certo? Você precisa ter 3 pontos não colineares.